Muito bem, paz e bem, bem-vindo a esta segunda aula do nosso curso sobre o Testamento de Francisco de Assis. Muito bem, eu mandei para vocês, deixei para vocês o texto em PDF, o Testamento em PDF, para que você pudesse baixar e aí ter aí com você impresso, ou sei lá, se pode usar também no tablet, a forma que você achar mais adequada. Antes da gente entrar nesta segunda aula propriamente dita, eu quero falar sobre as fontes franciscanas, que é aquele conjunto de textos que contém tanto os escritos de Francisco como as biografias, crônicas, que nós chamamos de fonte franciscana. Essa aqui é da editora Vozes. Então, fontes franciscanas, você pode achar na internet, se você não mora perto da livraria Vozes, se a sua cidade não tem, pode comprar pela internet. É um pouco assim cara, né? Esta aqui o preço é bem salgadinho, né? Mas nós temos também outra tradução, uma tradução do Mensageiro de Santo Antônio, que é esta aqui. Eu penso que você também pode achar pela internet, né? Basta procurar fontes franciscanas, Mensageiro de Santo Antônio, que deve achar. Essa aqui é bem mais em conta, mais barata, tá? Aí você vai ter os textos aqui. Caso você não quero comprar, Frei, então não se preocupe, você pode achar na internet. Se, por exemplo, você quer encontrar uma outra tradução, você pode colocar Testamento de São Francisco e você vai encontrar. Tem do Centro Franciscano de Espiritualidade, que você tem a tradução em português e tem ali também em latim. Então você pode ali comparar e também você vai achar no site dos Capuchinhos do Brasil e também dos frades menores você vai encontrar também essas fontes. E também tantas outras congregações que tem vários textos aí na internet, hoje está mais tranquilo, mais fácil de achar, né? Mas caso você queira aí ter na sua casa, né? Então você pode comprar uma dessas duas que eu apresentei para você. Muito bem, então a proposta desta segunda aula é a gente fazer a leitura do Testamento. Eu vou fazer a leitura junto com você a partir deste texto em PDF que eu mandei para você. Vamos lá? É bom que você tenha ele na mão ou diante dos olhos para a gente seguir juntos fazendo a leitura e já começando a se perceber, né, as nuances, aquilo que chama a atenção, situações, personagens, né, indicado por Francisco, figuras. Vamos então fazer isto? Muito bem, vamos lá. Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Como estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para leprosos. E o Senhor mesmo me conduziu entre eles, e eu tive misericórdia com eles. E quando me retirava deles, juntamente o que antes me parecia amargo, se me converteu em doçura da alma e do corpo. E depois disso, demorei só bem pouco e abandonei o mundo. E o Senhor me deu tanta fé nas igrejas, que com simplicidade orava e dizia: Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque por vossa santa cruz remistes o mundo. E o Senhor me deu ainda e me dá fé nos sacerdotes que vivem segundo a forma da Santa Igreja Romana, por causa de suas ordens, que, mesmo que me perseguissem, quero recorrer a eles. E se tivesse tanta sabedoria quanto a teve Salomão, e encontrasse míseros sacerdotes deste mundo, nas paróquias em que eles moram, não quero pregar contra a vontade deles. E hei de respeitar, amar e honrar a eles e a todos os outros com os meus senhores. Nem quero olhar para o pecado deles, porque neles reconheço o Filho de Deus,
e eles são os meus senhores. E proceda assim, porque do mesmo Altíssimo Filho de Deus nada enxergo corporalmente neste mundo, senão o seu santíssimo corpo e sangue, que eles consagram, e somente eles administram aos outros. Quero que estes santíssimos mistérios sejam honrados e venerados acima de tudo em lugares preciosos. E onde quer que encontre em lugares inconvenientes os seus santíssimos nomes e palavras escritos, quero recolhê-los e peço que sejam recolhidos e guardados em lugar decente. E devemos honrar e respeitar todos os teólogos e os que nos ministram as santíssimas palavras divinas, como a quem nos ministra espírito e vida. E depois que o Senhor me deu em mãos, ninguém me mostrou o que eu devia fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu fiz escrever com poucas palavras, de modo simples, e o Senhor Papa confirmou. E os que vinham para abraçar esse gênero de vida, distribuíam aos pobres o que acaso possuíam. E eles se contentavam com uma só túnica remendada, por dentro e por fora, com um símbolo e as calças. E mais não queríamos ter. Nós, clérigos, recitávamos o ofício divino com os demais clérigos. Os leigos diziam os Pai Nossos. E gostávamos muito de estar nas igrejas. Éramos iletrados e nos sujeitávamos a todos. E eu trabalhava com as minhas mãos e quero trabalhar. E quero firmemente que todos os irmãos se ocupem num trabalho honesto. E os que não souberem trabalhar o aprendam, não por interesse de receber o salário do trabalho, mas por causa do bom exemplo e para afastar a ociosidade. E se acaso não nos pagarem pelo trabalho, vamos recorrer à mesa do Senhor e pedir esmola de porta em porta. Com saudação, revelou-me o Senhor que disséssemos: o Senhor te dê a paz. Evite os irmãos aceitar sob qualquer pretexto igrejas, modestas habitações e tudo o que for construído para eles, se não estiver conforme a santa pobreza que prometemos pela regra, demorando nelas sempre como forasteiros e peregrinos. Mando severamente sobre obediência a todos os irmãos, onde quer que estejam, que não se atrevam a pedir à Cúria Romana algum escrito, nem por si, nem por nossa pessoa intermediária, em favor de uma igreja ou de outro lugar qualquer, nem sob o pretexto de pregação, nem por causa de perseguição corporal. Ao contrário, sempre que não forem aceitos em alguma parte, fujam para outra terra, para ali fazer penitência com a bênção de Deus. E quero firmemente obedecer ao ministro-geral dessa fraternidade e ao guardião que lhe aprouver dar-me. E de tal modo quero estar como prisioneiro em suas mãos, que fora da obediência a ele ou contra sua vontade eu não possa ir a parte alguma, nem empreender nada, porque ele é meu Senhor. E embora eu seja simples e enfermo, quero contudo ter sempre junto de mim um clérigo que reze comigo o ofício segundo manda a regra. E todos os outros irmãos estejam obrigados a obedecer de igual modo aos seus guardiães e a rezar o ofício segundo manda a regra. E se acaso houver quem não reze o ofício segundo o preceito da regra, e introduzir um modo diferente ou não seja católico, todos os irmãos, onde quer que estiverem, e se acharem um deles, são obrigados, sobre obediência, a levá-lo ao custódio, mais próximo do lugar onde o tiverem encontrado. E o custódio esteja gravemente obrigado, sobre obediência, a mantê-lo sob guarda severa como prisioneiro, de dia e de noite, de modo que não possa escapar de suas mãos até que o entregue pessoalmente às mãos de seu ministro. Também o ministro esteja gravemente obrigado, sobre obediência, a enviá-lo por tais irmãos que o guardem dia e noite como preso, até que o apresentem ao Senhor de hóstia, que é o Senhor protetor e corretor de toda a fraternidade. E não diga aos irmãos: isto é uma outra regra,
regra, porque isto é uma recordação, uma admoestação, uma exortação em meu testamento, que eu, Frei Francisco, menor de todos, deixo para vós, meus irmãos benditos, a fim de que possamos observar mais catolicamente a regra que prometemos ao Senhor. E o ministro-geral e todos os demais ministros e custódios estejam obrigados, sobre obediência, a nada acrescentar a estas palavras, nem tirar coisa alguma. E tenham sempre consigo este escrito junto à regra. E em todos os capítulos que fizerem, leiam também estas palavras, quando lerem a regra. E ordeno severamente sobre obediência a todos os irmãos, clérigos e leigos, que não façam glosas à regra, nem a estas palavras, dizendo: é assim que devem ser entendidas. Mas com o Senhor me concedeu dizer e escrever de um modo simples e claro a regra e essas palavras, assim as entendais, com simplicidade e sem comentário, e observai-as com santo fervor até o fim. E de todo aquele que as observar seja no céu cumulado com bênção do Altíssimo Pai, e seja cumulado na terra com a bênção de seu dileto Filho, em unidade com o Espírito Paráclito, com todas as virtudes do céu e todos os santos. Eu, Frei Francisco, menor de vossos irmãos, vos confirmo, quanto posso, interior e exteriormente, esta santíssima bênção. Amém. Temos aí diante de nós esse texto riquíssimo, né? Cheio de espiritualidade, né? De modos de responder a Deus. Francisco, na sua simplicidade, busca aí responder a esse chamado que Deus fez e deixa essa herança para nós hoje. Então, o Espírito falou a Francisco, moveu o seu coração, moveu os primeiros frades e seguidores, e hoje quer também mover o nosso coração. Então a proposta é que você releia, leia, sim. É assim que a gente faz nascer de um texto a riqueza, o manifestar do carisma hoje, né? Atuante hoje. Então faça isso com calma, com tranquilidade. E de repente, se você está aí meio ocupado, pode usar esse áudio, né, esse vídeo como áudio para novamente escutar aquilo que foi lido, ou melhor, proclamado aqui, porque também é a ação de Deus. Muito bem, abraço. Na próxima aula nós vamos comentar trecho por trecho do Testamento. Muito bom estar com vocês. Abraço. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar e-mail para mim, que sempre que eu puder eu respondo a vocês. Abraço. Tchau.